Quando você olhar para alguém analisando algum ativo e a tela dela estiver mais ou menos assim, cheia de indicadores, informações, traços, linhas, uma coisa bem confusa e bagunçada com um monte de informação. Das duas opções, uma. Ou essa pessoa é completamente iniciante, ou essa pessoa literalmente não sabe o que ela está fazendo. Eu consigo separar um iniciante analisando um gráfico de um profissional simplesmente pelas ferramentas e indicadores que estão na tela dele. É muito comum que você, iniciante, que está começando no mercado financeiro, se sinta um pouco inseguro na hora de tomar uma decisão. Afinal, você acabou de começar dentro do mercado. Você não sabe se aquela é a melhor decisão para você tomar, se aquele é o melhor ponto de entrada. E aí, muitos dos iniciantes apelam para os indicadores. E tudo bem, eles são úteis, eles funcionam e eu vou explicar um pouco sobre isso, mas tem um outro lado dos indicadores que pouca gente observa e pouca gente fala. Tem muitas pessoas que entram no mercado financeiro e ficam buscando o indicador mágico, aquele indicador que vai falar exatamente onde comprar o ativo e onde vender o ativo. E eles ficam colocando vários indicadores e fórmulas mágicas e comprando com a esperança de que algum indicador milagroso fale exatamente de comprar ou vender. E eu já vou adiantar logo que esse indicador não existe. Não tem isso daí. Não existe indicador com 80%, 90%, 100% de assertividade. Esse claramente é o tipo de pessoa que não dura muito tempo no mercado, que ela só veio aqui para se aventurar, tentar ganhar dinheiro rápido e termina perdendo dinheiro rápido. Também é o tipo de pessoa que adora entrar em uma sala de sinal. Não importa se você vai operar opções binárias, criptomoedas, forex, bolsa de valores, independente daquilo que você vai analisar, indicadores são sim úteis e podem ser usados, porém eles não são tão confiáveis quanto você pensa. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi para você, meu nome é Henrique e como eu te falei, os indicadores podem ser utilizados em qualquer mercado, bolsa de valores, forex, criptomoedas, opções binárias. Atualmente eu só opero opções binárias e criptomoedas. E se você quer operar opções binárias ou criptomoedas, as duas corretoras confiáveis que eu recomendo é a Bybit para operar criptomoedas e a Cotex para você operar opções binárias. São as maiores e mais confiáveis atualmente do mercado. Os links vão estar aqui na descrição e você pode criar conta gratuitamente. Criando conta pelo link na descrição, você ganha desconto nas suas taxas na hora de operar e vai ganhar alguns bônus nos seus primeiros depósitos. Mas bora lá, bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar o que é que são indicadores, como funcionam e para que servem. Mas bora lá, o que é que são indicadores? Basicamente, indicadores são essas informações que ficam no gráfico além do preço, podem ser em linhas, pode estar dentro do gráfico, pode estar também do lado aqui do gráfico, pode também ficar embaixo do gráfico como esse indicador aqui chamado RSI. Enfim, tem várias ferramentas e indicadores que estão tanto dentro aqui do gráfico quanto em volta do gráfico, que te passam algumas informações adicionais que podem sim ajudar você a tomar decisões dentro do mercado financeiro. Porém, é muito comum que o iniciante comece a colocar muitos indicadores na tela e esses indicadores cada um deu informação diferente. Isso termina te deixando bem mais confuso do que te ajudando. Mas bora lá, deixa eu remover esses indicadores da tela aqui. De um jeito técnico, cada indicador, cada ferramenta que você coloca dentro do gráfico, ele é baseado em um cálculo matemático onde ele soma, subtrai, divide, multiplica basicamente o preço dos candles e baseado nisso ele te dá informações. Então basicamente o que acontece? Os indicadores eles coletam informação do gráfico, fazem um cálculo baseado em uma fórmula e te dão um resultado, uma representação gráfica dentro da tela. Então vou te dar um exemplo desses indicadores que são os mais populares, que são as médias móveis, né? Que são essas linhas aqui dentro do gráfico. Para colocar indicadores é bem simples, você vem aqui em indicadores, você pode digitar médias móveis e você vai conseguir colocar esse indicadorzinho aqui. No caso, eu configurei o meu indicador para essa linha verde é a média móvel de 20 períodos e essa linha vermelha é a média móvel de 50 períodos. Ambas as médias móveis são bem populares e usadas no mercado porque são médias móveis de curto prazo e de médio prazo. Mas basicamente, o que são as médias móveis e o que elas fazem? Basicamente, elas calculam o preço dos últimos candles, então ela pega o preço de fechamento, por exemplo, Bitcoin aqui fechou a 42.134. Então ela vai pegar o preço de fechamento desse candle, dos 20 últimos candles, ela vai pegar o preço de fechamento dos 20, ela vai somar o preço dos 20 e dividir por 20, chegando assim ao seu preço médio. Então toda vez que o preço estiver próximo a essa média, quer dizer que o preço ele está próximo ao preço médio que foi negociado. Toda vez que o preço está por cima da média móvel, significa que ele está sendo negociado acima do seu preço e toda vez que ele estiver abaixo da média móvel de 20, significa que no curto prazo ele está sendo negociado abaixo do seu preço. Como eu falei, existem vários tipos de médias móveis para curto prazo, médio prazo. Para cada tipo de período ou para cada tempo gráfico você pode utilizar algumas combinações de médias diferentes. Mas bom, não é sobre isso que eu quero falar aqui. Quem quiser aprender sobre isso, entra lá no Trader Academy, vira aluno meu que você vai aprender tudo sobre as médias móveis que eu mais utilizo. Mas bora lá. Então, eu vou te dar um exemplo bem claro de por que médias móveis não são tão confiáveis quanto você pensa. Lembra da primeira informação que eu falei? O indicador, ele vai pegar as informações do gráfico, vai somar, calcular, dividir e vai te dar um resultado baseado em uma fórmula. Existem duas médias móveis que são muito populares, que é essa
média de 20 períodos e essa de 50. Então, essa linha vermelha aqui é uma média móvel de 50 períodos. Você percebe que ela é menos volátil do que a de 20. Por quê? Porque o preço não, né? O indicador, ele pega os 50 últimos candles, ele pega uma amostragem maior, soma, divide por 50 para pegar a média de 50 dias. Então, estou no gráfico diário aqui. O que é que acontece? Um gatilho de entrada muito forte que muitas pessoas utilizam no mercado financeiro é esse gatilho aqui, ó, cruzamento das médias móveis. Então, quando a linha verde cruzar a vermelha, ou seja, a média de 20 cruzar por cima de 50, o que muitos traders dizem é simplesmente você entra com a posição de compra e segura até as médias cruzarem para baixo. E se você parar para analisar, eles estão certos, porque no momento que essa linha verde cruzou a vermelha, o preço, ó, vamos supor que você entrou exatamente aqui, né, nesse cruzamento. O preço, ele subiu aqui, ó, 22%. Só que antes dele subir 25%, na verdade, ele caiu 12%. Ou seja, bem nesse cruzamento aqui, ó, a partir do cruzamento da média, assim que a média cruzou, automaticamente a pessoa fez a entrada aqui em cima. Então ela entrou aqui em cima e automaticamente o preço começou a cair. E aí ela tomou um stop, porque ninguém opera com stop de 22% e perdeu dinheiro. Em alguns casos vai funcionar. Você viu que de fato o preço ele começou a subir. E aí muitos falam, você sai da operação assim que a média móvel verde cruza para baixo da vermelha. Você vê que quando a média móvel cruzou aqui, ó, para baixo da vermelha, começou um ciclo aqui de queda. Só que você percebeu que essa informação foi entregue para você depois que o preço já subiu bastante e depois que ele subiu, que você entrou confiando na média móvel, olha o que aconteceu. O preço caiu. Então, você não pode usar a média móvel como referência, o cruzamento de médias móveis como referência, que é uma cruzar por cima da outra, simplesmente pelo fato de médias móveis dão um sinal com atraso, porque a média móvel ela só se move depois que o preço se move, ela só é atualizada depois que o preço se moveu. O preço se moveu, deu informação, o indicador calculou e apareceu no gráfico. Então, gatilhos de entrada não devem ser feitos com cruzamento de médias, mas sim com o preço, ó, o preço cruzando a média móvel. Se você tivesse entrado nessa operação assim que o preço cruzou a média de 20 ou assim que ele cruzou a de 50, se você tivesse entrado aqui nesse cruzamento do preço por cima da média, você teria pegado aí, ó, quase 60%. Se você tivesse esperado o preço passar por cima da média de 50, você teria pegado quase 50% aqui também. Então 48% aqui e aqui embaixo teria pegado 60%. Então gatilhos de entrada devem ser feitos baseado no preço e não nos indicadores. Então, eles são úteis, eles dão informação no gráfico, mas eles dão informação com atraso, porque para o indicador dar o movimento, para ele dar o sinal, o preço ele tem que se mover primeiro. Então, você seguia pelo movimento do preço, que é o que eu chamo de price action, e não pelos indicadores se movimentando. Eu acho que já deu para entender por aí porque que indicadores não são tão confiáveis. Eles complementam a nossa análise, mas eles dão sinais com atraso. Então, a maior desvantagem de indicadores é que o indicador ele só dá o sinal depois que o preço ele já se moveu. E isso vai fazer você perder talvez muito dinheiro, porque ó, nesse caso aqui, quem entrou aqui, ó, tomou 22%, tomou 13% aí de loss. O que você quer descobrir de fato é qual caminho o preço vai percorrer e não qual caminho o preço já percorreu. O passado ele serve como referência e não como tomada de decisão, né? Não como referência para você entrar na operação, não como gatilho de entrada. Ele serve para você ter uma referência do que já aconteceu, do que pode estar se iniciando. É por isso que indicadores como médias móveis e quase todos os indicadores eles são chamados de lagging indicators, que basicamente são indicadores de atraso, lagging indicators, porque eles dão informação atrasadas. Então quer dizer que os indicadores não funcionam, Henrique? Não, não é isso que eu quis dizer. Que não falei, eles são excelentes referências para a gente entender o comportamento do preço passado, para a gente tomar decisões no momento futuro. Quando nós olhamos para os indicadores, nós queremos observar qual padrão ele está formando e comparar com os padrões que ele já repetiu anteriormente. Então, uma forma de estudar day trade, uma coisa que eu usei muito no início, foi pegar o gráfico do Bitcoin e começar a voltar o gráfico de agora até lá atrás, pegando cada movimento no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, analisando cada movimento do Bitcoin em relação ao indicador que eu estava analisando. Então, eu fazia esse famoso backtest. Eu começava a olhar o gráfico e começar a entender o que aconteceu no passado em relação a esse indicador e com que frequência isso se repetiu e com qual frequência isso não se repetiu, para ter noção que se esse padrão de fato nesse indicador funciona nisso daqui. Então, basicamente, o que você tem que fazer é você estudar price action, que é basicamente coisas que eu falo muito nesse vídeo aqui, ó. Tem um vídeo completo sobre como aprender day trade em 30 minutos. Você não vai achar um vídeo na internet tão completo quanto
quanto esse vídeo aqui. Eu desafio você a achar um vídeo tão completo quanto esse de informação. Não tem. Tem curso que você vai pagar e não vai ter tanta coisa quanto isso aqui, tá bom? E tão resumido. Então o melhor jeito de você analisar os indicadores e utilizar é você analisar o preço, entender o que está acontecendo, depois você olhar o indicador e conferir, entender o padrão que ele está formando e se esse padrão já se repetiu anteriormente, para que você confirme a sua tomada de decisão baseada no indicador. Não necessariamente baseado no indicador, mas que o indicador ele confirme aquilo que você analisou dentro do gráfico. Então, eu acho que deu para entender o jeito certo de usar indicadores. Como o próprio nome falam, os indicadores eles indicam uma coisa com você, o que aconteceu no gráfico. Então o indicador ele não é gatilho de entrada, ele é indicador, ele indica algo, alguma informação para você. Espero que você tenha entendido. Se você quiser aprender tudo comigo sobre indicadores, price action, como pegar gatilho de entrada, analisar um ativo, enfim, passo a passo do zero, do jeito que você viu aqui, tão explicativo quanto você viu aqui, não importa se você é uma pessoa que é basicamente quase analfabeta, você vai conseguir aprender, porque se você entender esse vídeo, você com certeza vai entender todas as minhas aulas. Então não fique com medo. Meu nome é Henrique e eu te vejo no próximo vídeo, e agora fique com aquele nosso recado dos famosos patrocinadores, que no fundo o patrocinador desse vídeo sou eu mesmo, que é o que me pago. São 2 cliques para você lucrar 5, 7 até 10 mil reais por mês dentro do mercado financeiro. 2 cliques que podem te levar à liberdade de viver a vida que sempre sonhou. E nesse momento você está a 2 cliques de distância de descobrir todas as estratégias que me fazem ganhar dezenas de milhares de reais todos os meses. Tudo passo a passo, clique a clique na tela do computador. Basta você clicar no link aqui embaixo e se juntar aos milhares de alunos do Crypto Trader Academy e aprender tudo comigo passo a passo, clique a clique, todos os segredos do mercado financeiro.